Bom dia, 5h17, 19º dia de oração aqui. Que bênção, como passa rápido. Nossa, voa, né? No começo, quando a gente começa a fazer, fala, nossa, vai ser tantos dias. Mas depois a gente vê como passa rápido. Antepenúltimo dia já de oração, que sejam dias incríveis, que essa semana comece incrível. Que esse resto de ano, né? Hoje é dia 13 de outubro, falta aí 2 meses e 12 dias para... falta 2 meses e 18 dias para finalizar o ano, 2 meses e 12 dias para o Natal. E que esses dias sejam dias em que a gente se aprofunde mais. Se aprofunde mais em Deus, se aprofunde mais em conhecê-lo, que a gente saia do raso, que a gente saia do comodismo e que nós sejamos inconformados a começar hoje, a começar amanhã, a começar depois de amanhã, que todos esses dias que a gente dê o nosso melhor, que a gente entregue para Deus o nosso máximo. Será que a gente faz o nosso melhor para Deus? Para nós mesmos, sabe? Para nossa vida, para a gente colher os frutos, né, das nossas decisões, da nossa entrega, da nossa totalidade. Eu vejo, sabe, que tem hora que é pra gente viver uma plenitude, mas quando a gente se preocupa demais com as coisas dessa vida, é igual Marta, sabe? Marta estava com Jesus ali do lado dela, e ela preocupada demais com as outras coisas, e ela não percebendo, sabe, que Jesus estava ali. Aí tem hora que tem que parar, reorganizar tudo, respirar fundo, para você perceber que Jesus está ali e para você tirar proveito da melhor parte. Hoje o tema é liderança. Deixa eu abrir aqui para ver porque eu esqueci. Liderança pelo exemplo. Eu ia falar liderança como propósito. Então, liderança pelo exemplo. Vou ler aqui 1 Coríntios 11:1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo falando. Aqui começa a principal atitude que um líder tem que ter. Um líder, ele é diferente do chefe, né? Diversas vezes, né, há mais de 9 anos atrás, 10 anos atrás, eu via comparação do líder e do chefe. Não sei se vocês já viram isso. O chefe, ele dá ordem, sabe? O chefe, ele acaba desgastando a pessoa que é liderada por ele. Agora o líder, ele é aquele que está junto. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui mostra o primeiro ponto. O líder, ele pensa no exemplo. Ele convence pelo exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? A gente vê isso claramente também na família, no ambiente, quando tem filhos principalmente. Não adianta eu falar uma coisa e eu não ser condizente com o que eu falo, principalmente na família. Os filhos, eles aprendem por imitação, na maioria das vezes. Aí eu falo, por exemplo, tá, aqui em casa eu não falo palavrão, mas se eu falasse palavrão, e se meu filho repetisse o que eu estou falando e eu quisesse repreendê-lo, qual vai ser a base que eu vou ter para corrigi-lo se eu não sou exemplo? Então, o primeiro ponto, eu tenho que ser líder de mim mesmo. Se eu não controlo a mim mesmo, se eu não controlo a minha estrutura, se eu não tenho um domínio próprio, se eu não me lidero, como que eu vou liderar o outro? Como que a gente se lidera? Através do Espírito Santo, que nos dá o domínio próprio, como fruto do seu Espírito.
Nós não nos lideramos quando nós vivemos sem reflexão. A partir do momento que nós começamos a analisar, refletir, questionar nossas atitudes, nós vamos começar a nós mesmos nos poldar. Ah, peraí, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Eu começo a me liderar, começo a ter domínio próprio. Depois, como você pode desenvolver o domínio próprio? Através do jejum também. O jejum também é uma ferramenta para você exercer o domínio próprio. Por exemplo, você se abstém. No começo, tem gente que não consegue se abster muito tempo de um alimento, né? Que está habituado por um tempo ali a consumir. Mas você pode se abster nas primeiras 2 horas que você acordar, ao invés de você já comer algo, você tomar água, você se abster e ir prolongando isso. Você vai ter um domínio próprio. Você começa a desenvolver esse domínio próprio. Então, quando você começa a refletir, quando você tem a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, quando você exerce o jejum, você está exercendo também o domínio próprio. Quando você se exercita, exercício físico mesmo, é uma ferramenta para você exercer o domínio próprio, para você controlar você, para você dominar você, porque tem hora que você começa a se exercitar e o seu corpo não quer fazer aquilo. Mas por persistência você fala, não, falta mais 2 aqui, a gente vai fazer, a gente vai concluir, falta mais um pouco aqui. Então você está dominando o seu corpo, você está fazendo o seu corpo te obedecer. Isso, então, são ferramentas para você se liderar. Quando você se lidera, você começa a se desenvolver, você começa a pensar em si como exemplo. A partir do momento que todas as pessoas começam a analisar um pouco mais, a refletir um pouco mais, parece que automaticamente ela já vai tomando uma postura de líder. As coisas vão fluindo naturalmente. Nós, a partir do momento que constituímos uma família, a partir do momento que temos a nossa casa, nós já somos os líderes da nossa casa. As famílias hoje estão perecendo justamente por não ter pessoas que se posicionem como líderes. Uma nação perece por não ter pessoas que se posicionam como líderes. Líderes, na verdade, quando vem e fala, não, peraí, se posiciona, fala, tem coisa errada, as coisas estão certas, sabe, tem uma visão. A gente tem que se posicionar. Se a gente não se posiciona, vem a vulnerabilidade. Se a gente não se posiciona, a casa, a cidade, né, como é no Antigo Testamento é mencionado, fica sem proteção. Em todo tempo, todo território precisa de um líder. Tem lideranças. Então, o maior exemplo que nós temos é de Jesus Cristo. Jesus, ele foi o maior exemplo de líder e até hoje nós somos discípulos dele. Até hoje. Passou-se 2025 anos após a crucificação e estamos aqui. Mais de 2000 anos estamos aqui, sendo liderados por ele. E Jesus, ele foi o maior exemplo. Ele só não foi aquele líder de falácias. Ele foi um líder de ações. Ele foi um líder de exemplo, ele entregou a sua vida. É o maior exemplo de liderança que nós temos. E isso nós podemos carregar para nós, como homens e como mulheres. Tem mulheres que são líderes? Sim. Se nós analisarmos Provérbios 31, a mulher virtuosa que é descrita ali, ela não é uma mulher parada, ela não é uma mulher passiva, ela não é uma mulher que não se posiciona. É uma mulher justamente que sabe o lugar dela.
É uma mulher que, então, quando nós nos aproximamos de Deus, descobrimos a nossa identidade, mais nós vamos saber o nosso lugar em Deus. Então, a mulher de Provérbios 31, se você olhar ali a descrição, quando ela acorda, ela já dá ordem às empregadas, ela já mostra, ela faz as coisas funcionarem no lar. Ela vai negociar. Então, ela é uma mulher com visão, uma mulher ativa. Nós também temos exemplo de Débora, foi uma juíza, ela ajudou a ganhar uma guerra. Nós temos exemplos de mulheres, né, que têm líderes. Até mesmo se você olhar aqui um pouco mais para baixo, em 1 Coríntios 11, você vai ver que o apóstolo Paulo ele dá uma orientação para as mulheres, né? Para as mulheres também que ora ou que profetiza, sabe? Então, a mulher ela tem o seu papel, ela também tem os seus dons e talentos, ela também é digna de respeito, né? Só que a liderança da mulher, ela é diferente da liderança do homem, tá? Principalmente no lar, para as coisas funcionarem, né? Os dois têm que estar muito alinhados e a mulher ela tem que ter um respeito muito grande pelo marido, tá? Porque a falta de respeito sufoca a liderança do marido, sufoca a masculinidade do esposo. Então ela tem que estar focada em estar com o coração voltado para Deus e estar alinhada ao chamado do esposo, porque ela vai complementar esse chamado. O chamado da mulher é de complemento. Por isso que a mulher ela é a base. Por isso que a mulher é a coluna, tá? Outro ponto também. Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Em Salmos fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se a mulher sábia edifica a sua casa, é porque Deus edifica ela. Então, olha como a mulher ela tem que estar alinhada em Deus. Então, o principal ponto da liderança que é a liderança pelo exemplo. É o que nós vemos em Jesus. Jesus ele nem precisava se batizar. Mas ele veio para cumprir. Ele veio para ser exemplo. Ele veio para se entregar. Será que a gente pode dizer, com todas as palavras, sejam meus imitadores? Como líder, sejam meus imitadores. Né? Então, se não ainda, todo dia é tempo de recomeçar, de se posicionar. Mas de recomeçar e de se posicionar o quanto antes. O quanto antes. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos o hoje. Nós só temos o agora. Que a gente se posicione como líderes no agora. Toda casa precisa ter líder. Todo lar, toda família precisa ter líder. Talvez ainda você não tenha a sua empresa, talvez ainda você esteja se submetendo, né, a um patrão. Talvez você ainda, né, mas você está estruturando a sua vida profissional, vamos dizer assim. Mas toda casa já precisa ter um líder. Você é o líder da sua casa, você é o líder da sua vida. Você é o líder da sua casa. Você é o líder da sua família. Os seus filhos olham para você e vê você como o maior exemplo. Eu lembro, eu vou colocar aqui. Eu estava um dia estudando, porque eu fazia faculdade, e meu filho tinha uns 2 aninhos e pouco. E eu peguei o caderno, o notebook e comecei a estudar. Na mesa, o meu filho, ele sentou junto comigo, pegou uma caneta e começou a querer desenhar, começou a querer escrever. Ali foi o momento que, minha mente fez assim, porque pelo exemplo, ele só viu eu fazendo.
E ele começou a fazer no papel à parte também, junto na mesa ali comigo. Ele estava fazendo desenho, eu estava estudando, mas pelo exemplo ele começou a fazer. Qual o exemplo que os pais têm deixado para os filhos hoje? Aí, sabe o que eu acho engraçado? Que os mesmos pais que não são exemplos são os pais que mais reclamam. Os mesmos pais que não tomam posicionamento na sua casa são as pessoas que mais reclamam. Você já percebeu? A pessoa que toma a liderança na sua casa, na sua família, na sua vida, ela não tem tempo de reclamar. Agora, a pessoa que não é o exemplo, depois é a pessoa que fala: puxa, essa criança tá me dando trabalho, olha, cresceu, tá me dando trabalho. Observe, é a pessoa que menos se preocupou em dar exemplo. Que a nossa entrega seja tamanha, que a gente tenha plena certeza de que o nosso exemplo está ensinando, que mesmo sem palavras nós consigamos ensinar, que com a nossa conduta as pessoas vejam quem nós somos de verdade, que com a nossa conduta as pessoas vejam o nosso fruto. Não adianta ficar falando, tem horas, tá? O falar, a comunicação, ela é necessária para expressar, mas na vida, antes mesmo de eu falar, eu tenho que ser, eu tenho que viver. Vai ser até incoerente eu ficar falando e eu não viver. Um dia vai trazer algum conflito. Um dia, e esse dia pode ser aqui ou pode ser quando nós não estivermos mais aqui. Quando nós estivermos diante de Deus. Eu sempre penso assim: quando eu estiver diante de Deus, face a face com Deus, quais serão as palavras que Ele vai falar para mim? O que Ele vai dizer sobre as minhas escolhas, sobre as minhas atitudes, sobre a minha decisão? O líder, ele procura sempre vencer a si mesmo em primeiro lugar. O líder, ele se autolidera, ele lidera através do exemplo. Que a nossa vida seja um exemplo. A vida, não apenas as palavras. A palavra, ela vai ser um complemento do que nós fazemos. E isso se espalha onde nós formos, porque essa qualidade de líder é uma qualidade que a pessoa ela é, e aonde ela for ela vai carregar, querendo ou não. Aonde ela for, e as pessoas confundem, né? Quantas pessoas acham que a liderança é somente aquela pessoa que acaba sendo mais exigente? É claro que o líder ele tem uma visão diferente dos liderados, mas o líder também é aquele que ajuda, que acompanha, que auxilia no desenvolvimento. A visão do líder é tamanha que, ao invés de ele só subjugar os outros, ele auxilia no crescimento. Ele tira a pessoa do estágio onde ela está e eleva esse estágio. O líder quer ver os seus liderados crescendo, se desenvolvendo. Que a nossa nação tenha líderes de verdade. Uma nação sem líder é igual uma família sem líder. É vulnerável. Uma nação sem líder, uma empresa sem líder, qualquer lugar sem líder, não tem crescimento, não tem desenvolvimento, não tem uma postura de um acompanhamento, de uma visão, não tem proteção. As famílias precisam de líderes, as empresas precisam de líderes, a nação precisa de líderes.
e que o líder ele tenha essa visão também de proteção, de cuidado, de exemplo, de sair, tirar de onde está, sempre para obter um crescimento, seja em qual área da vida. Observa também que na casa, os filhos eles precisam desenvolver, eles precisam sair do nível que eles estão e sempre estar em crescimento. Então, em todas as áreas a gente tem que ter uma visão de crescimento. Nós não podemos manter filhos crescendo em idade, em tamanho e mantendo-se com as atitudes de bebê. Acontece. Eu vejo aqui meu filho de 6 anos. Tem hora que para ele conquistar as coisas ele quer chorar o tempo inteiro. Eu não tenho que ter uma visão e orientar o meu filho de que ele não está mais nessa fase, de que chorar é para o bebê que ainda não sabe falar e se expressar. Mas que quando a gente sabe falar e se expressar, a gente comunica o que a gente quer. Eu não tenho que ter essa clareza e passar essa clareza para o meu filho, para ele desenvolver, sair do nível que ele está e ir para um próximo nível. Todo líder quer isso. Para onde ele estiver, seja financeiro, seja em experiências, seja na empresa, seja na postura dos liderados dele, seja numa nação. Que a nossa nação tenha líderes de verdade, posicionados. Homens e mulheres. A mulher, ela complementa muito a liderança. Então, o que o líder precisa ser também? Sério e comprometido com a missão dele. Tratar as coisas com seriedade, não com brincadeira. Vamos estar orando então para que na nossa nação, a começar nos lares, a se estender para as empresas, a se estender nas igrejas, todo lugar precisa de líderes. Líderes comprometidos, líderes sérios, líderes com uma missão. Senhor, meu Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor, por essa segunda-feira, Deus, que se inicia. Senhor, que cada um de nós, Senhor, venhamos abraçar a nossa liderança. A liderança que nós temos como missão de vida. Que a nossa liderança, Senhor, seja começar em nós mesmos, tendo um controle, domínio próprio sobre nós, sobre nossos pensamentos, nossas emoções, sentimentos, sobre o nosso corpo. E isso, Senhor, se dá quando a gente coloca mesmo pressão, quando a gente quer se desenvolver. Senhor, que a nossa casa, as casas, os lares, não venham ser casas e lares desprotegidos, mas que venham ser casas e lares com liderança, com proteção, com cuidado, com zelo, com uma missão, com um propósito. Que essa liderança, Senhor, venha se estender. Que os filhos venham ser influenciadores e não influenciados devido à liderança de seus pais. E que os pais, Senhor, aonde forem, sejam líderes natos, líderes com missões, líderes com propósito a cumprir. Na empresa, nos negócios, nas decisões, na vida, no dia a dia. Senhor, que a nossa nação não seja uma nação desprotegida, sem líder, principalmente sem um líder que não está no centro da sua vontade, Senhor. Que todas as pessoas que precisam ter posicionamento de líder, mas não têm ou estão desalinhados com a sua vontade, que venham ser destituídas, que venham sair, que venham abrir mão, mas que no lugar venham se levantar líderes com propósito, com visão,
com uma missão de vida, porque quando a pessoa tem propósito, visão, missão de vida, ela se compromete a elevar o nível de onde ela está. E que a nossa nação tenha essa visão, que a nossa nação tenha essa preocupação. Venha, Senhor, sobre todos os estados do Brasil, sobre todas as cidades, sobre todas as ruas que fazem parte desse país, sobre todas as casas, sobre todas as pessoas. Peço para que o Senhor visite os hospitais, peço para que o Senhor visite os presídios, peço para que o Senhor visite os orfanatos, peço para que o Senhor transforme vidas, Pai, em todos os lugares. Venha transformar, Senhor, na nossa nação, para que o seu nome seja glorificado nesse país, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado, que essa semana seja incrível. Saiba que você é líder da sua vida, da sua casa, e onde Deus te colocar, vai ser para brilhar e resplandecer a luz de Cristo, tá bom? Tenha um ótimo dia.